Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você continua estudando conosco aqui na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus, seus ensinamentos, as diretrizes de segurança, de convicção e qualificação do nosso livre-arbítrio, dando-nos um sentido para viver, para conhecer os valores do bem e para fazermos da compreensão, do entendimento, recursos de qualidade, para que nossas vidas sejam sempre abençoadas pelas leis naturais, proporcionando-nos saúde, alegria de viver, vontade de servir, de aprender e amar. E para nos ajudar, você já sabe, nós temos o autor Pedro de Camargo. Estamos atualmente estudando a obra Nas Pegadas do Mestre, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos estudar o capítulo Equilíbrio e Harmonia. Não usar é mais fácil que não abusar. Há mais facilidade em deixarmos os vícios do álcool, do fumo e do jogo que em regularmos nossa alimentação, mantendo-a nos rigorosos limites do necessário. Aqui, meu caro ouvinte, Pedro de Camargo está nos ensinando que quando nós nos permitimos aos excessos, aos abusos, criamos os vínculos com o vício. E que é mais difícil nós estabelecermos o limite do que seja o realmente necessário para nós. E ele continua: o objeto dos vícios não constitui inelutável necessidade. Realmente não há necessidade nenhuma de utilizarmos substâncias e estabelecermos abusos e excessos, porque não dizem respeito ao equilíbrio da saúde. Ao passo que sem comer, ninguém pode viver. Vícios não se regulam, banem-se. A alimentação requer peso e medida. É preciso, portanto, maior soma de esforços neste caso que naquele outro. Na verdade, meu caro ouvinte, todas essas condições estão relacionadas às virtudes e os vícios. Vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Livro dos Espíritos, em seu capítulo 12, da perfeição moral, o subtítulo As Virtudes e os Vícios. Questão número 895. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? E os instrutores da humanidade respondem: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, no objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra, que quando se patenteia, todos os admiram, como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino.
pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. E o item paixões, na questão 907. Kardec pergunta: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Responde os espíritos superiores: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. E a questão 908. Como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Olha aí o limite que Pedro de Camargo estava falando da moderação, sendo mais difícil do que realizar a entrega aos vícios. As paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. É o caso do desequilíbrio dos excessos emocionais. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, cai o homem nos excessos, e a própria força, que manejada pelas suas mãos, poderia produzir o bem, contra ele se volta e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento, ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é assim o mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. E a questão 909. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E Pedro de Camargo continua: da mesma sorte, é muito mais fácil conformarmos-nos com a pobreza que limitar-nos voluntariamente nossas ambições. E ser pobre pela força de circunstâncias não há mérito algum, enquanto que o conservarmos no justo limite de simples independência pecuniária por vontade própria, sofreando intencionalmente os surtos da ambição, é algo meritório. O governo do equilíbrio requer vontade firme, saber, paciência e perseverança. Tais requisitos só se reúnem à custa de esforços e porfias. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon. O item desigualdade das riquezas, o item 8. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual.
A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido desse ela a cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impede os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar e utilizá-la e demonstrar que o uso sabe fazer dela. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, e acontecendo além disso que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Assim, um que não a tem hoje, já a teve, ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Vamos continuar abordando o capítulo Equilíbrio e Harmonia já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos estudando o capítulo Equilíbrio e Harmonia, da obra Nas Pegadas do Mestre, o autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos abordando as questões do uso da vontade, dos excessos, até onde a paixão é útil e deve ser necessário conhecer os seus limites para não sermos dominados por ela, mas sim dominá-las. E Pedro de Camargo continua dizendo que o abstêmio, que é aquela pessoa moderada ou que se abstém, não exercendo a utilização, acaba perdendo completamente os desejos de beber, de fumar, de jogar, etc., tornando-se por isso fácil manter-se livre daqueles vícios.
uma vez subjugados. Seu poder de resistência não é mais abalado, não é mais excitado, visto como desapareceu nele o hábito contraído, a necessidade fictícia, em tempo sustada. É tudo uma questão de conexão mental, meu caro ouvinte, de energia, de comunhão com a fuga que nós realizamos dos deveres, dos compromissos, anestesiando a consciência. Precisamente o contrário é que se dá com a temperança, o comedimento, a medida exata na alimentação, no trabalho, no repouso, na vigília, no sono, no prazer, na aplicação mental, no exercício físico e em tudo o que mais constitui necessidades inalienáveis é de dificílima execução. A linha rigorosa do equilíbrio falseia, oscila como riqueza, repartida com igualdade. A cada um daria uma parcela mínima. O fiel da balança, precipitando, ora a concha da direita, ora da esquerda. Aqui está falando daquela balança que tem 2 pratos. Uma hora um pesa mais do que o outro. É a consequência das constantes excitações, reclamando nossa atenção para exigências legítimas de nossa dupla natureza, física e espiritual. E atender a essas naturais solicitações na proporção precisa, sem excessos nem insuficiências, é que está a magna dificuldade. Então aqui está o equilíbrio da vida, meu caro ouvinte. Nem mais do que precisamos e nem menos do que deve ser executado. Não obstante, é forçoso superá-la, porquanto a saúde, tanto do corpo como do espírito, depende deste justo equilíbrio, cuja chave está conosco. A providência e sua sabedoria colocou nas mãos do homem o seu bem e o seu mal, a sua dita e a sua desdita, fazendo-o arquiteto dos seus destinos. Então isso é notório, reconhecemos aqui desse autor, Pedro de Camargo. Está sempre nos convidando a encontrar em nós mesmos os recursos de potencialidades a serem desenvolvidas dentro de nós mesmos. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. Ele diz, somos os arquitetos do próprio destino. Ou Emmanuel também diz, somos artífices do próprio destino. Na verdade, nós construímos a qualidade da nossa vida. Se ela é dita ou desdita. Se ela é feliz ou infeliz. Não depende dos outros, mas o que nós fazemos para nós mesmos e para os outros. Não podemos ser felizes e venturosos enquanto não lograrmos aquele desideratum. Ele se refere ao equilíbrio. Enquanto não criarmos em nós mesmos essa harmonia que em tudo se verifica na natureza e em cujos fundamentos repousa a vida do universo. Então, eis o segredo, eis o sentido para viver, eis a oportunidade da saúde de espírito, a lucidez, a consciência despertada, a vontade bem direcionada, sem os excessos, sem as oportunidades de exacerbação do egoísmo e sem a ausência dos deveres a serem cumpridos. O bem-estar físico ou saúde prende-se ao fenômeno do metabolismo, que outra coisa não é senão o balanço exato entre a receita e a despesa de nosso organismo. Então, para se realizar uma atividade física, às vezes basta iniciar uma caminhada, subir uma escada, pensar em andar de bicicleta, ou até correr se for possível, mas precisamos começar de alguma maneira, até adquirir o hábito, porque esses recursos são necessários para a dinâmica da musculatura do corpo, do bem-estar físico, hormonal, assim como também o hábito para estudar.
Muitos têm dificuldades em ler e estudar, em se concentrar. Que estude uma frase por dia, um parágrafo por dia de um livro, que exercite a reflexão pouco a pouco, até aprender a gostar. É possível gostar, mesmo partindo do zero, se ainda não gostamos. E Pedro de Camargo continua dizendo que os mundos mantêm-se girando em suas respectivas órbitas, graças ao equilíbrio impecável que resulta de suas forças, atração e repulsão. Aliás, tudo na vida se estabelece através do magnetismo, inclusive pessoal, da atração e da repulsão. Nós atraímos aqueles com os quais estabelecemos comunhão em função dos mesmos interesses. Às vezes não é necessário nem pronunciarmos palavras. Não é uma palavra, não é um som articulado. É a mente atuando, vibrando com a construção do interesse que trazemos pelo uso da vontade dentro de nós mesmos. E repelimos naturalmente aqueles que não comungam conosco. Então se resume a maravilhosa mecânica celeste, a afinidade e a repulsão, no macrocosmo como no microcosmo. O macrocosmo é o universo, meu caro ouvinte, e o microcosmo é aquela oportunidade de vermos com o microscópio, aquele que está aquém da nossa visão. O segredo está no equilíbrio. A estabilidade social depende, a seu turno, de uma questão de equilíbrio entre dois fatores, a ordem e o progresso. A ordem demais traz estacionamento. Progresso desmedido gera anarquia. O concurso de ambos, numa justa proporção, determina e assegura a marcha regular da evolução. A própria virtude degenera, deixa de ser virtude, quando lhe falta o equilíbrio. Zelo excessivo é intolerância. Paciência demasiada é indiferentismo. Dignidade em excesso é orgulho. Humildade que a tudo se curva é baixeza, é vilania. Daí o acerto do adágio latino, in medio virtus. Em latim quer dizer virtude do meio. Finalmente, tudo na vida é harmonia, e harmonia é equilíbrio. Deus é a suprema harmonia das causas. Ele revela-se no amor, porque o amor é a majestosa harmonia dos sentimentos apurados, assim como a música é a harmonia dos sons. Estabeleçamos, pois, a harmonia do nosso ser, colocando-o em harmonia com o infinito. De tal depende a nossa felicidade. É a mensagem de Pedro de Camargo para todos nós, meu caro ouvinte, convidando-nos ao esforço, ao trabalho do bem, às conquistas dos valores do reino dos céus dentro de cada um de nós. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, segundo Lucas, capítulo 9, versículos 23 e 25. Aqui Jesus está deixando bem claro que nem sempre a nossa vontade, que nem sempre as nossas perspectivas, os chamados sonhos, que às vezes se transparecem mais por ilusões e fugas do que propriamente conquistas, em realizá-los, nós estamos gravemente desviando a condição do equilíbrio e da harmonia que Pedro de Camargo ensina-nos, dando o convite a encontrar um caminho do meio, do cumprimento do dever, do exercício do bem e da caridade, e não nos permitindo aos excessos.
Vamos encontrar esse equilíbrio no Evangelho de Jesus, meu caro ouvinte, e não nos permitirmos ao exacerbamento das paixões e do egoísmo. Que a paz de Jesus esteja em teu coração, meu caro ouvinte, em sua vida, em seu lar, e o desperte para a luz do amor de Deus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.